Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha e que seu uso não lhe fazia mal e nem lhe levava a fazer o mal. Fecha aspas, ponto. Em juízo, Gilberto Gil declarou que o uso da maconha, abre aspas, o auxiliava sensivelmente na introspecção mística. Meu nome é Rodrigo Gomes, da Trindade, conhecido aí como Diggs, é meu nome artístico. Eu vim lá do DF, eu moro aqui em Goiânia já tem 4 anos, vim por causa da pandemia, mas eu cresci lá no DF, numa quebrada chamada Chaparral. Cresci numa família extremamente católica, não significa que era extremamente correta. Minha avó era muito da igreja mesmo, do movimento chamado Neocatecumenato, que é um movimento um pouco diferente da igreja católica, assim. Até a missa não é igual essa missa comum de domingo, né? Na casa da minha avó chegou um momento que morava 17 pessoas, 18 pessoas, incluindo eu e minha mãe, saca? E assim, eu tinha um tio e eu tinha um primo que fumavam maconha. Então assim, desde que eu me entendo por gente ali, tipo, ali já na adolescência eu já sacava. Só que, obviamente, a imagem que eu tinha era atrelada a uma dependência química, entendeu? Eu sempre tive contato com a maconha, digamos assim, né? Só que de uma forma, no início, de uma forma extremamente assim absurda. Olha o que que a maconha faz, olha o seu tio aí, olha o seu primo aí, olha o que que a maconha faz. E eu ficava, meu Deus do céu. Então aí eu fui crescendo assim, em vários momentos eu tive ali uma roda, tava uma roda de amigos, onde os amigos fumavam e sempre chegava em mim, eu sempre falava, não, pelo amor de Deus, nem chega perto disso aí não, se minha mãe vai me matar, tá ligado? Morria de medo, né, de consumir e tal. Sei lá, eu imaginava que eu ia ficar igual meu tio. Meu tio eu já tava 30 anos já dependente de química, entendeu? Só que aí pula pra, sei lá, 24 anos. Quando eu completei 24 anos foi um momento tchan da minha vida que eu despertei pra várias coisas. Tive uns processos assim internos de despertar mesmo, não só espiritual, mas social, consciência de classe, assim, foi bem, os meus 24 anos ele foi bem árduo assim. Aí foi quando eu fui descobrir que na verdade o meu tio não era dependente químico de maconha, nunca foi, sabe? O meu outro primo não era dependente químico de maconha, nunca foi, né? Ambos eram cocaína, era Merlan, era uma droga da época, que era tipo como se fosse o crack hoje. Na época o crack não era tão assim. Depois meu tio migrou pro crack e tudo mais. E sim, obviamente, acho que como a maioria dos dependentes, eles também fumavam maconha e tudo mais. Mas a dependência química deles não era na maconha. Só que eu cresci achando que era. Eu só vim saber o que era cannabis quando a Maria Elisa foi diagnosticada com epilepsia refratária. E depois de tentar vários medicamentos no mercado. Aí, através de uma outra mãe que já tinha mais experiência, quando eu já tinha migrado do estado do Pará aqui para o Goiás, que é Goiânia, uma capital com mais recursos, com mais conhecimento e mais médicos que já estavam tocando no assunto, isso em 2017, daí uma mãe me falou, o que você acha de plantar, né, a maconha? A gente tenta fazer um curso com as mães que fazem no Paraguai, tinha um grupo de mães que iam, né, fazer o curso e voltava. E na base da desobediência civil. Escondidos mesmo, a gente ia tentar com outras mães, até porque não sabíamos se tinha métodos de importação. E foi nesse momento que eu tive um choque. Foi quando eu precisei tirar a primeira memória que eu tinha e começar a estudar sobre cannabis. E foi mais fácil de adaptar. É aquele velho ditado, quando você não vai pelo amor, que seria pelo conhecimento, você vai pela dor. Eu tive que ir pela dor, eu só senti realmente necessidade de saber que a maconha poderia tratar alguém quando eu descobri que ela poderia tratar a epilepsia da minha filha, que não tinha mais recurso nenhum. E aí, engraçado, para uma mãe é assim, né? Eu acho que para outras pessoas pode não ter esse impacto, mas para mim era a mesma coisa de estar falando de um medicamento comum. Não me importava se era maconha, se era proibido. Aí, a partir daí, é como se tivesse dado um pulo de consciência. Cara, não é droga, não é algo horrível como me ensinaram a vida inteira e eu quero saber o que que é. Foi a partir daí que eu comecei a estudar e a cabeça começou a mudar. Eu lembro que eu fiquei abismado quando eu descobri que na verdade era uma planta.
Tipo assim, eu lembro até hoje, velho. Eu tinha 20 e poucos anos e eu. Planta, pô, uma planta mesmo, planta assim dessa que a gente colhe. É, mano, o que você fuma, na verdade, é a flor que essa planta dá. Eu, porra! Não acredito, mano, que o bagulho é isso não, velho. Tipo assim, eu ficava de cara, porque até hoje, velho, muitas pessoas não sabem o que é o prensado, o que é o canque, o que é, sei lá, a sativa, a índica, o THC, o CBD, coisas que eu também não sabia. Eu tinha tido uma experiência fumando um baseado quando eu tinha 21 anos. Eu ainda morava com a minha mãe, eu tinha todas aquelas crenças limitadas relacionadas a mim, à vida, à igreja, à fé. Aí, tipo assim, não gostei. Não foi uma experiência que eu gostei, assim. Foi uma experiência que... Acho que também quando a gente vai muito fechado pras coisas, sabe? Acaba que a gente não vivencia uma experiência boa mesmo, não. Fumei, não gostei, tossi, passei mal, fiquei... não, quero mais essa porra, não. Aí, 3 anos depois, quando eu fui morar sozinho, sabe? Eu já tomava vários remédios naquela época, porque assim, já pra entender um pouco esse processo de como eu conheci a maconha e como eu vejo hoje, é inevitável não dizer que eu tenho um quadro de toque, né, clínico mesmo, é um laudo, transtorno obsessivo compulsivo, e eu tomava alguns remédios ali para poder controlar os ritos, as manias, né? Precisei tomar alguns remédios, óbvio, ansiolítico, sabe, para dormir, remédio para ter apetite, sabe, antidepressivo, essas coisas todas. E eu tomava vários remédios. E, tipo assim, nessas experiências de morar sozinho, eu acabei tendo um abuso muito grande de vários remédios, né? Desses próprios remédios mesmo, desses que eu compro na farmácia mesmo. Sempre pra dormir, sempre pra ficar tranquilo, pra agitação passar. Então, quanto mais eu tomava, mais eu queria tomar mais e tudo mais. E até então eu não fumava, ó. Até então eu não fumava. E aí eu lembro de um brother, já morava sozinho, aí um brother que morava perto de casa falou, pô, eu posso fumar aí na sua casa? Pô, pode, mano, eu não fumo não, mas se tu quiser fumar, tu pode fumar aqui. Aí ele foi lá, fumou. Aí nós fumou, aí esse dia eu acabei fumando com ele e tal. Só que foi uma experiência diferente esse dia, velho. Pô, nós chegou lá, bolou e tal, aquele esquema todo. E nós trocando várias ideias, eu falei, quer saber, mano, deixa eu dar um teco nisso daí, pô, pá, 2, velho. Eu fumei, mano. Isso aqui foi diferente da vida. A outra vez que eu fumei, isso já. E não, porque isso daí é uma florzinha, tá total, natural. E aí foi o dia que eu fui descobrir, né? E como assim, mano, uma florzinha natural? Qual é a diferença? Não, pô, o prensado que você fuma aí não é uma florzinha natural. Tá, o prensado é isso, me explicou de onde é o prensado. Tipo, ele chegou, nós fumou e, pô, bateu uma brisa na minha cabeça, como quem dizia assim, ó, velho, você é um cara muito massa. Tipo assim, como se alguém dentro de mim, velho, tivesse me elogiando, sabe, velho? Coisa que normalmente eu não faria se eu não tivesse chopado, velho. Sabe, me fez enxergar um lado bom dentro de mim, tipo assim, tu tá passando por esses bagulho aí, mas tudo vai dar certo e tal. E eu fiquei felizão com aquilo, eu falei, caralho, mano. Eu lembro que eu comecei a rir, velho, de uma forma assim, absurda. E eu acho que é a experiência da maioria das pessoas também, né? Aí a minha vida começou a se ajeitar, e quando eu vi que minha vida tava se ajeitando, eu falei, quer saber, mano, eu vou parar de usar esses bagulho aqui, desses remédios aqui. Mas até então, eu não tinha pensado assim, vou parar de usar esses remédios pra fumar baseado, não foi isso. Eu pensei que eu ia parar de usar remédio porque eu tava me sentindo bem mesmo, assim. Não foi nada assim especificamente relacionado à maconha, porque eu tinha experimentado aquele dia com o Joe lá em casa, lá na minha casa que eu morava lá na Vicente Pires, né, e tal, lá no prédiozinho. Eu tinha experimentado, tinha sido bom e tal, mas não significou que depois, no dia seguinte, eu já comecei a procurar e tal. Não, foi tipo... Eu tenho pra mim que aquele dia teve um despertar de bondade em mim, foi o suficiente. Aí, a partir desse dia, eu comecei a trabalhar mais, quando eu fui morar sozinho, quando eu mudei para uma outra casa mais próxima da minha mãe, aí foi quando eu comecei a pensar assim, quer saber, velho, eu vou parar de usar esses remédios. Aí parei de usar os remédios um pouquinho e voltei numas crises pesadas, velho. Porque você não pode simplesmente tirar um remédio desses, eles fazem da gente escravos, né? Então assim, você não pode, eu que tirei de uma vez e acabei tendo umas crises bem pesadas e tal. E foi nessa época que eu falei, quer saber, eu vou fumar um baseado, velho. Tô aqui agitado, tô aqui com crise de ansiedade da porra, aquela vez que eu fumei lá fumar da hora. Então assim, aí foi crescendo ali, fui percebendo assim, o quanto a maconha, digamos assim, expandiu a minha criatividade, né? Expandiu a minha consciência do eu mesmo, tipo assim, de entender quem eu sou e o que eu posso ser, né? E me fez também, tipo assim, fez a função de vários remédios, velho, que eu tomava. Eu tomava remédio pra dormir, eu tomava remédio pra ter apetite. E quando eu comecei a fumar um baseado, velho, eu comecei a reparar que eu dormia bem, eu comia bem, meu humor era melhor, sabe? Da rotina, assim. Muitas pessoas dizem, eu não gosto de fumar porque atrapalha a minha rotina. Isso aí vai depender muito da quantidade de que você fuma e do que você tá fumando.
Porque se tu pegar um beck, velho, e você não tiver o controle, fumar o beck todo pra trabalhar, isso já aconteceu comigo, pô. A gente vê muito como recreativo, mas quando a gente pensa, quando a gente para pra pensar na questão terapêutica, que foi um bagulho que me alcançou muito, aí é preciso você ser um pouco disciplinado e entender a questão de dose. E se você fosse, digamos, hoje já tem, na época não tinha, mas um remédio à base de maconha que você for comprar, obviamente você vai ter uma receita e essa receita ela vai te indicar uma posologia de como e quando você tem que tomar. Mas agora, como não tem, é proibido, não existe nada que possa regulamentar, que possa nos indicar, então as pessoas fazem por conta própria. É nessa conta própria que as pessoas se perdem. Entendeu? Então, assim, não é questão de, maconha faz mal. Não. Se você falar por si mesmo, for lá comprar um Zopidem remédio pra dormir, que foi um remédio que inclusive eu usei durante muitos anos, tive vício de Zopidem durante muitos anos, foi a maconha que foi me tirando esse vício do Zopidem. Sabe? Porque eu percebia que eu podia fumar e dormir da mesma forma que eu tomava um Zopidem, né, e tudo mais. E eu tô falando a questão de abuso, assim, porque eu acho que é muito comum a gente abusar de automedicação. E isso inclui a maconha. Principalmente a maconha, porque a maconha você vai jogar lá na internet e fala assim, quanto eu devo fumar para dormir? Quanto eu devo fumar só para comer? Então você não vai achar informações precisas disso porque é uma coisa proibida. Então, assim, em questão terapêutica, eu percebi que a maconha me ajudava a ter as funções que vários remédios me davam, né? Os efeitos, né? E tudo mais, que era dormir, comer, ter bom humor, diminuir a agitação, pensar melhor, sabe? Tipo, ainda mais por ter toque, eu tenho um pensamento muito acelerado, velho. Por exemplo, esses dias aí que eu tenho ficado sem por conta de não ter condições de comprar, nossa, bate umas ansiedades que tipo assim, diminuiria se eu sem deitar na minha rede, fumar um baseadinho, eu consigo pensar até melhor no que eu vou fazer no dia seguinte, ou no que eu vou fazer agora. E hoje, aqui em casa, nós funcionamos assim. Eu trabalho com cannabis, eu utilizo cannabis para não ir para medicamentos alopáticos e não ficar dependendo de medicamentos tarja preta para tratar a ansiedade. A Marilisa utiliza para controle da epilepsia, que também ajuda na espasticidade, ajuda no cognitivo, ajuda em vários outros fatores para ela, que é uma criança PCD. E outra coisa muito importante hoje é a minha família. A maioria das pessoas da minha família deixaram de ter preconceito com maconha. É incrível, quando eu falo assim, as pessoas, nossa, minha sobrinha trabalha com isso, você quer falar com ela? Ela conhece, então... Hoje eu vejo como a cannabis, hoje a importância dela aqui dentro de casa é principalmente a quebra do preconceito. Além de ser uma forte aliada no tratamento, na nossa qualidade de vida, o padrão que eu consegui estabelecer de agora para frente dentro da minha família, dentro da comunidade ao redor de quem eu vivo. No começo, a família às vezes tem um preconceito, resiste, mas depois que começa a dar, que começa a ver os benefícios, a avó começa a usar, o próprio pai e a mãe quer usar também, então todo mundo ao redor vai modificando, só não pode deixar de dar o primeiro passo. Agora, se a própria família ficar com a cabeça fechada, não vou dar, preconceito, às vezes é algo, um pouquinho de preconceito da própria pessoa, ela mesma é assim, só que o que eu acho que quebra o preconceito é a informação, é o conhecimento e amor, amor pelo filho. Levando em consideração que não existe maconha medicinal e sim o uso medicinal da maconha, não tem nem diferença entre paciente e usuário. Tem, ninguém. Uma pessoa que toma um medicamento regularmente, por exemplo, sei lá, vamos falar de um ansiolítico. Ninguém fala que eu sou paciente de tal medicamento. Todo mundo fala, não, eu uso tal medicamento. Não tem diferença nenhuma. Esses termos são utilizados para estigmatizar. Meu nome é Maria Luísa, sou advogada desde 2015, tenho 2 especializações concluídas, uma em processo penal, outra em direito constitucional. Atualmente estou fazendo 2, uma em jurisprudência penal no STJ e no STF, outra em direito público. Tenho uma atuação nessa questão da militância, né, das drogas. Sou antipunitivista e atuo em alguns temas específicos também como advogado popular. A lei de drogas atual, né, foi uma lei que, quando surgiu, era realmente para resolver o problema, era para ter uma diferenciação entre usuário e traficante, e a gente viu que na prática isso não funcionou, principalmente porque não tem critério objetivo. Agora, com essa decisão do STF, o critério objetivo ficou só para maconha, né? Então, é uma lei problemática, apesar de
de ter instituído, por exemplo, o Sistema Nacional de Política Pública, né, sobre drogas e tudo, a gente vê que na prática é uma lei que gera violência, né, principalmente violência policial. É porque a gente tem a péssima ideia de resolver problemas sociais com direito criminal. Isso não existe. Muitas pessoas, com essa decisão do STF, estão achando que o artigo 28 ele deixou realmente ser crime. Não, a decisão foi só para maconha, sabe? Até 40 gramas, plantação de 6 espécies fêmeas, né? A mãe me pede uma consulta, né? Eu, não, te ajudo a conseguir uma consulta, ou então conversa com o seu médico para prescrever. A mãe vai lá, chega para mim com a prescrição de um medicamento que por mês vai custar quase R$ 2.000. E ela ganha um salário mínimo do BPC. Que acessibilidade é essa? A acessibilidade que tem hoje é de achar o médico que prescreva. E isso está tendo mais, tem opções de teleconsulta. Agora, quando parte para a aquisição do medicamento, o SUS está dando. Tá. Não é acessível um medicamento que passa 1 ano e meio, 2 anos para chegar na casa do paciente. É quando vai para o recurso judicial, que obriga o Estado a comprar, e nada que é obrigado, que é feito por caráter de obrigação e que leva de 1 ano e meio a 2 anos para chegar na mão da mãe é acessível. Então, o termo acessibilidade com a cannabis hoje no Brasil é mentira. Isso é pura mentira. Tem famílias que compram um frasco, começa a ver o resultado, ou às vezes ainda nem chegou no potencial do resultado e ela não pode comprar de novo. E um processo judicial hoje no Brasil, até chegar o medicamento na mão do paciente, não leva menos de 1 ano. Então, para mim, o Brasil não tem um pingo de acessibilidade em relação à cannabis. Quem produz não tem acessibilidade para produzir, quem estuda não tem acessibilidade para manter os estudos, e quem compra não tem acessibilidade de entendimento, de conhecimento e muito menos de aquisição. O que poderia ser feito para melhorar hoje no Brasil é a regulamentação. O estudo a larga escala, as associações terem um aporte de infraestrutura de qualidade com incentivo próprio e direto do governo, maquinário, espaço, profissionais qualificados. Um outro termo também que melhoraria muito a acessibilidade era entrar na grade de todos os cursos da área da saúde uma disciplina sobre endocannabinologia. Não tem? Sai um enfermeiro da faculdade sem saber o que é um sistema endocannabinoide. Hoje a gente já tem remédio à base de cannabis, né? Mas não chega pra gente. Não chega. Favorece quem? Quem tem dinheiro, os pacientes que têm dinheiro, e sempre vai favorecer a indústria farmacológica, né? As grandes empresas e tudo mais, as grandes indústrias, né, que vendem materiais, que vendem matéria-prima. Então, assim, é sempre primeiro essa camada da sociedade, entendeu? É primeiro para que alguém lá de cima tenha muita grana, né, em cima de quem já tem grana na sociedade. Então, assim, eu acho paia, na real, porque não é justo, não é igual, não é para todos, assim, tipo, que precisam mesmo. Tem muitas pessoas, tem muitas mães, né, que tem seus filhos aí, epilepsia, né, muitos idosos precisando ali com Alzheimer, com Parkinson e tudo mais, pobres, sabe? Não vai ter acesso a esse remédio, né? As pessoas querem imputar uma contradição entre ser policial e defender a legalização. E não há contradição alguma. Não há nenhuma contradição entre ser um defensor de uma polícia digna, responsável e protetora e denunciar que esse modelo atual de gestão das drogas é contra esse modelo de polícia digna, protetora, cuidadora. Então não há contradição alguma. As pessoas querem colocar uma contradição na nossa existência, nossa, que eu falo não do Fabrício, mas dos policiais todos, são milhares de policiais que são a favor da legalização. Não há contradição, na verdade a gente quer que a política de drogas não seja utilizada como veículo de extermínio, de racismo, de corrupção, porque muitos são os policiais também corruptos, que utilizam essa política de drogas para ficarem mais ricos também, seja vendendo drogas, seja cobrando para liberar alguém. A polícia que nós queremos é uma polícia profissional, uma polícia que ajude, que socorra as pessoas, especialmente as pessoas vulnerabilizadas, e para que ela aconteça, para que de fato a polícia possa investigar homicídios, o índice de descoberta de autoria no Brasil é muito baixo, é de 30%, para que a polícia possa, de fato, investigar estupros, são mais de 500 mil mulheres estupradas, para que a polícia possa, de fato, se dedicar aos casos policiais,
ela precisa se libertar desse crime que foi inventado, é um crime político, um crime inventado, um crime sem vítima, ela se libertar dessa tarefa, que nos casos problemáticos devem ficar com a saúde, e nos demais casos as pessoas têm o direito de fazer o que quiser. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. I have asked the Congress to provide the legislative authority and the funds to fuel this kind of an offensive. Quando o proibicionismo surgiu, ele surge para mentir para a população, dizendo que proibir, que criminalizar ia gerar mais saúde. Hoje a gente percebe que não apenas não gera saúde, como gera uma série de efeitos nefastos. E o que eu acho que é mais nefasto é a destruição da vida das pessoas. É a destruição dos sonhos, é a destruição da carreira, é a destruição da relação mãe-filho, da relação namorado e namorada. Então, isso acontece de várias formas, pelo encarceramento, pela morte, pela criminalização, no sentido de sujar a ficha da pessoa, dela ter que carregar esse estigma para sempre, pela abordagem violenta, pelo constrangimento de levar para a delegacia. Então, é um modelo de destruição de reputações e de vidas e de sonhos que nós temos que repudiar e entregar todas as nossas forças para modificar. A primeira vez que eu começo a pensar sobre isso, nas operações da polícia, eu trabalhei 2 anos em Jataí, e lá tem muita apreensão de drogas. A primeira vez a gente apreendia meninas de 18, 19, 20 anos, com um bebê no colo, num ônibus, uma maconha, uma mala de maconha. E eu pensava, cara, tá errado isso do ponto de vista ético. Como que eu vou colocar essa menina na cadeia? Ela vai ficar sem o filho, ainda que seja por 5 anos, por 4 anos, por 8 anos, não sei. Que humanidade é essa que a gente está construindo, onde um bebê não tem direito à mãe e a mãe não tem o direito de cuidar dos filhos? Então é a primeira vez que eu começo a pensar nessa questão. Esse é um caso, mas são milhares de casos. Os chamados traficantes, pelo menos nas rodovias, são pessoas pobres, não são pessoas violentas, tanto é que 99% das ocorrências ninguém está armado, 99,9999% ninguém troca tiro com a polícia. São pessoas pobres, um caminhoneiro pobre que aceitou fazer um transporte de um caminhão de maconha. Às vezes migrantes bolivianos, peruanos, paraguaios, mas no geral pobres dos bolsões de pobreza do nosso país, ou um jovem desesperado que tem um contato com um comerciante maior. Eu considero como um comerciante que foi colocado na ilegalidade. Um jovem que tem um contato com um comerciante maior, que tem um contato às vezes com outro lá no Paraguai, só pelo WhatsApp, sem saber quem é, que é mandado por um outro que também ele não sabe quem é, que às vezes não está nem no Brasil, nem no Paraguai, está na Europa. Então, esses maiores não são alcançados pelo sistema. Então, um jovem pobre desesperado que tem o sonho de dar uma vida melhor para o seu filho, para sua esposa, e que é alcançado pelo sistema de justiça, pela polícia, e que é colocado nessa situação de ter a sua vida destruída pelo Estado, destruída pelo proibicionismo. Então, as primeiras vezes que eu pensei nisso, eu trabalhava em Jataí, e trabalhava na rodovia mesmo, e ficava observando, participava das operações, fiscalizando ônibus, fiscalizando carretas, mas achava já tudo isso muito errado do ponto de vista ético, porque não é correto destruir a vida das pessoas, porque houve uma opção política de criminalizar determinada substância, e é um crime sem uma vítima específica. Ninguém matou uma outra pessoa, é uma suposta saúde pública. O que a gente vê hoje, no ponto de vista do sistema prisional e no tratamento dessas pessoas, é um tratamento de alta periculosidade para pessoas que não têm periculosidade nenhuma. Muitas vezes a gente coloca traficante no mesmo patamar do que um estuprador, do que um assassino. E a gente sabe muito bem que um traficante está no patamar, na verdade, de um comerciante, que é o que ele é. Ele é um comerciante de drogas. Ele está na ilegalidade por uma invenção do nosso Estado. E a partir do momento que se regulariza e fiscaliza da forma correta, essas pessoas podem muito bem criar o negócio delas, o head shop delas e vender a maconha delas em paz. A partir do momento que eu visualizei que quase todo mundo que está preso ali é por conta de droga, ficou muito evidente que o problema, um dos grandes problemas para se resolver do superencarceramento brasileiro
é justamente a legalização de todas as drogas. A cocaína, inicialmente, ela era utilizada para tratar vícios de opioides. Então, quer dizer, a pessoa ia internada numa clínica lá nos Estados Unidos e um dos tratamentos era utilizar cocaína para tirar o vício do opioide. E hoje em dia a gente vê grandes avanços nos estudos das drogas, das substâncias, e que a gente vê a grande utilidade, a pluralidade dessas substâncias. Por exemplo, o MDMA já vem num estudo bem avançado para ser utilizado como tratamento do estresse pós-traumático lá nos Estados Unidos, né? Então a gente vê que tudo depende da forma que você quer utilizar aquela substância. O álcool mesmo já foi proibido lá nos Estados Unidos e tinha o tráfico de álcool, né? Para quem tem dinheiro sempre foi legalizado, nunca foi proibido. Nunca foi. A polícia ela não vai chegar na casa de uma pessoa que mora no condomínio fechado rica, ela não vai. A polícia dificilmente vai abordar um usuário de qualquer tipo de entorpecente na rua, num bairro nobre. Então a maconha não, qualquer droga, ela não é legal para quem tem dinheiro, não é. O Brasil prende muito e prende mal. Então o juiz vai prender o cara ali que estava com 3 gramas em casa, não tinha balança, não tinha dinheiro, não tinha nada, a polícia invadiu a casa e prendeu ele. E na cabeça deles, eles estão combatendo o tráfico da cidade, mas na verdade eles prenderam lá um usuário que ia fumar a maconha dele em paz em casa, em prol desse sentimento de justiceiro. E a gente vê com grande frequência promotores de justiça, juízes, policiais, dizendo em seus depoimentos, em suas falas, em suas teses, em suas argumentações, que o que eles estão fazendo é em prol da sociedade. Então, quer dizer, eles estão prendendo uma pessoa com 3 cigarros de maconha em prol da sociedade, em prol das crianças. Eles falam muito disso também, que seria em prol das crianças, mas que na verdade está só violando o direito de liberdade daquela pessoa, de usar uma substância que é ilícita, mas que inclusive hoje já deixou de ser crime, né, pelo STF. E o tratamento dessas pessoas na cadeia, a gente vê que é uma pessoa que ela não tem aptidão para o crime, mas ela vai ficar lá presa preventivamente por aquele cigarro de maconha por tanto tempo que pode ser que ela, na faculdade do crime, como o povo diz, né, ela acabe se desvirtuando para esse caminho, porque vê que o mundo é tão injusto, né, a pessoa não estava fazendo nada de errado e foi presa. E vê que o mundo é tão injusto que vale muito a pena cometer crimes, vale muito a pena cometer roubos, furtos, traficar. Quando eu entrei para esse movimento da marcha da maconha, não foi só pela minha filha, pelo uso do óleo, foi pelas outras pessoas também. Eu acredito que todo mundo tem direito de fazer o que quer com a própria vida, desde que ele não fira outras pessoas, que ele não ultrapasse o limite de agredir outra pessoa. Tem gente que só quer chegar no final da tarde em casa, depois de um dia cansativo de trabalho, fumar um beck, sentar e dormir, ficar tranquilo, conversar com a família. Ele não quer fumar maconha para ele enlouquecer, sair batendo nos outros, como é, por exemplo, com o álcool. E o incrível, quando eu vejo as pessoas julgando o uso da maconha, eu falo assim, gente, quase todos nós nos drogamos. Eu, por exemplo, tomo café praticamente o dia inteiro. Eu bebo cerveja aos finais de semana para esquecer os meus problemas. Então, eu também me drogo para esquecer os meus problemas. E por que então implicam com a maconha? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para estudar o motivo? As drogas que a gente vê mais naturais, como a maconha, o que vem da papoula, quanto mais natural a droga, a gente vê que os colaterais delas são um pouco menores, né? Então a pessoa que, se ela pudesse plantar uma papoula em casa para tomar um chá de vez em quando, é muito mais benéfico do que, por exemplo, ela ir lá e comprar uma oxicodona, que não é só o ópio, né? Não é só uma planta, é uma coisa tratada em laboratório e tal. E isso vale para maconha, até para folha de coca, que a gente vê culturas aí que mascam a folha de coca para ter um conforto nas grandes altitudes, por exemplo, para ter uma melhora de apetite, às vezes, enfim. Então a gente vê que quanto mais natural a coisa, né, a planta, e se a pessoa pode cultivar em casa, melhor ainda, menor a chance dela abusar daquilo, né, porque ela vai ter aquilo ali como algo, um conforto na sua vida, né, um bem-estar. Vai fazer parte do bem-estar, da construção do bem-estar da vida daquela pessoa.
como a gente vê as marchas da maconha hoje, é muito do que a mídia fala. E a mídia não quer falar bem. Então é o que as pessoas que estão dentro da própria marcha que postam um lado melhor e quem está de fora vai postar o pior. Vai ser assim, qualquer coisa que acontecer, qualquer notícia, vai ter quem fale bem e quem fale mal. E as pessoas hoje são muito influenciadas, elas já decidem ali por ver um post falando assim, tal dia será a marcha da maconha. As pessoas já vão lá detonar, criticar para ver quem arrasa mais nos comentários. E aí os outros que estão de fora olham aqueles comentários e falam assim, ixi, não vou falar mal de mim também. E esquece que aquela luta daquelas pessoas pode ajudar eles no futuro. Todo mundo está sujeito a desenvolver uma doença crônica. E a precisar um dia. Mas ninguém quer lutar por isso, né? Aí daqui a uns anos todo mundo orgulhoso, porque nós somos um país que... Mas hoje, na época da luta, é só a gente sofrendo, né? Tudo que a gente conseguiu no Brasil hoje veio através de manifestações populares, né? Então, a gente conseguiu a redemocratização do Brasil depois do golpe militar, depois das manifestações das diretas já. E, inclusive, Goiânia foi um dos grandes movimentos do Brasil pelas diretas já. A Marcha da Maconha acontece em vários países do mundo, são centenas de marchas que acontecem no mundo todo, aqui no Brasil também. Primeiro, eu acho que ela traz esse lugar de afeto, das pessoas se encontrarem na construção da marcha, de se reconhecerem um no outro. Segundo, ela traz um lugar de assumência. Meu avô falava assumência, quando as pessoas tinham que ter responsabilidade de assumir quem são. As pessoas assumirem, de fato, porque eu acho que sair do armário verde é um primeiro passo para fazer com que outros reconheçam o nosso lugar. Terceiro, ela politiza a discussão, ela dialoga com a cidade, ela faz a cidade discutir. Toda vez que a gente faz uma marcha, vai ter um burburinho nos bairros, vai sair na capa dos principais jornais, nas rádios, e as pessoas vão discutir o tema. E eu acredito que, devido à coragem e à permanência das marchas, dentre outros fatores, a gente tem conseguido vencer. Porque eu colaboro com a marcha tem 10, 11 anos, colaboro na construção. E eu lembro que no início tinha algumas pesquisas que mostravam que apenas entre 5% e 10% era a favor da legalização. Hoje as últimas pesquisas já estão falando em torno de 30%, 35%. Então a gente tem conseguido avançar. E eu não estou falando só de maconha medicinal, estou falando da legalização, da regulamentação em geral. E eu vejo a marcha como esse espaço poderoso de reunião de vários grupos que trabalham na perspectiva da saúde, na perspectiva da redução de danos, na perspectiva do sagrado, na perspectiva de gênero, LGBT, combate ao racismo, que se une para dizer nós não podemos criminalizar uma planta, nós não podemos criminalizar a existência das pessoas de acordo com o uso que elas fazem de determinadas substâncias. Em 2016 eu participei da Marcha da Maconha em Brasília. E rolou uma truculência e tal, foi paia, assim, preferi até ir embora depois, assim, não curti muito a ideia, fui muito empolgado, acabei que, no final das contas, ali, a gente ficou ali parado muito tempo, ali tomando enquadro, saca, velho, uma coisa que deixa a gente, já aconteceu também lá em Brasília de eu ser preso, né, com umas gramas aí, não sei, nem lembro a quantidade que eu tinha na época, tipo, mais de 25, né, que eu fui comprar, né, voltei e a polícia me pegou, fui preso e tudo, fui algemado. Fui levado, cheguei lá, assinei o artigo 28, fui liberado. Menos mal, mas fiquei lá horas ali, algemado, preso em algum lugar, pensando, mano, será que eles vão me... Sabe? Só que graças a Deus era a polícia civil, né? Porque se fosse a polícia militar, mano, simplesmente eles iam falar que eu tava vendendo, né? Mas esse dia aí o cara realmente me enquadrou como artigo 28 mesmo, usuário. Eu tive que depois voltar pra fazer como se fosse um curso lá, pra dizer que eu não deveria usar drogas e tudo mais. Mas eu acho que a pior coisa foi aqui no Goiás mesmo, porque aqui é cabuloso, né? E quando eu comecei a morar aqui, vários negros falavam pra mim, mano, toma cuidado, velho. Que a polícia é sinistra, mano, se a polícia te pegar fumando, pô. Eu falava, tá de boa, pô. Aí um dia eu trampava ali numa fábrica de congelados ali no setor Marechal Rondon ali. E aí eu fui, tipo, fumar umzinho, velho, no meu horário de almoço, sempre fazia isso. E na verdade, você decidia, foi tão cabuloso, velho, que era o último beck que eu tinha, velho. De tabaquinho com resquício de crank, sabe, mano? Mano, a polícia chegou a giro, que é aqueles pretos de moto, tá ligado, velho?
abriu o beck, disse que era maconha e tal. O cara começou a me bater, mano. Tipo assim, mano, nunca na minha vida eu tomei um tapa na cara, velho. O primeiro tapa na cara que eu tomei na minha vida foi de um policial, velho. Aqui já, eu com meus 28 anos de vida, já pai, tá ligado? Simplesmente tomei um tapão na cara, o bicho me deu um tapão na cara. E os caras começaram a mexer no meu celular, eram uns 5 caras, velho. Aí começou a mexer no meu celular, 2 caras mexendo no meu celular, o cara começou a me dar paulada na minha perna e fez eu comer o beck, tá ligado? Fez eu engolir o beck, aquela coisa toda, mano. Eu tava tipo assim, eu tava assim, em choque na real, porque eu falei, caralho, mano, mas o que eu tô fazendo demais? Aí teve uma hora que eu meio que tive uma coragem de falar assim, pô, vocês não podem fazer isso comigo, não, pô, tô só fumando baseado. Falei, né? Falei, pô, vocês não podem fazer isso comigo, mano. Mexer no meu celular aí, pegar, me agredir dessa forma. Aí o cara falou assim, tu quer que eu coloque 10 quilos de cocaína aqui pra você? Quer que eu te prenda aqui como um traficante? E aí eu fiquei morrendo de medo, pô. Falei, caralho, o bicho me ameaçou de fazer um bagulho errado pra mim, tá ligado? Esse dia foi muito paia mesmo, porque além de eu ter apanhado à toa, saca? Né? Agredido de uma forma assim, truculenta, né? Tal, tomei tapa na cara, tomei chute, tomei paulada, pô. Os caras fizeram engolir um baseadinho de tabaco com resquícios de canque. Ficou me perguntando onde eu comprei, ficou fuçando meu celular, tudo, velho. Tudo que você pensar, eles fuçaram. Sabe o que é o pior de tudo? Eu tava no horário de almoço, velho. Eu falei pra eles, pô, tô no meu horário de almoço. Eles começaram a ameaçar, não, vai lá no seu trampo, vamos ver se você trabalha mesmo lá. Vamos ver se você não tá mentindo onde é que você trabalha. Ah, eu trabalho ali, então bora lá. Eu já fiquei gelado, porque, porra, vou chegar no meu trampo de Camburão, mano. Saca? É foda, né? Só que no final das contas eles não foram. Estavam só ameaçando, tava só, tipo, um terror psicológico misturado ali com uma agressão física, uma violência física e tudo mais. E, pô, eu lembro até o dia que eu fui contar isso pra minha mãe, mano. Pô, minha mãe ficou tristona, velho. Até me arrependi de ter contado. É porque nós estávamos conversando sobre polícia, sobre escolas militares, e eu explicando pra ela por que que eu era contra, eu fui explicar porque como é que a polícia ostensiva agia, né? Isso daí, na verdade, velho, tipo, a maneira como a polícia age com maconheiro aqui em Goiás é uma diversão pra eles, tá ligado? Inclusive, né, nesse dia que eu tive uma truculência policial aí, tem um fato muito curioso, é que nenhum deles estavam com nome. Não estavam com nome. Primeiro eu reparei no que tava me batendo. Falei, caralho, como é o nome desse bicho? E eu não vi nome. Falei, oxe, velho, não tem nome. Porque aqui o nome é uma parada que eles grudam, né? É um velcro, né? Que eles tiram e colocam. Eu fui reparar que só tinha um velcro, né? Assim, vazio. Aí eu fui olhar pros outros, todos eles, velho. Nenhum deles estava com nome. Saca? Então você fala, como que eu vou denunciar? Ainda mais diretamente para a própria corregedoria da PM, né? A regulamentação é a solução porque ela é um obstáculo, ela é um fator que pode reduzir a morte. Ela pode reduzir o encarceramento, ela pode criar um mercado racionalizado, um mercado onde as pessoas possam plantar, possam comercializar. Ela pode possibilitar que a gente não enfrente a lei da oferta e da procura, mas dialogue com a lei da oferta e da procura. Ela pode possibilitar que as pessoas tenham o seu próprio remédio na sua casa. Ela pode possibilitar que as pesquisas científicas se ampliem porque não são mais estigmatizadas. Ela pode possibilitar que o Brasil crie uma grande indústria canábica, ela pode possibilitar a geração de emprego e renda, ela pode possibilitar a geração de mais trabalho para pessoas, ela pode possibilitar a produção e construção de vários produtos novos que talvez a gente nem conheça. Então ela é libertadora e ela é a solução porque ela apresenta um outro mundo de possibilidades que só não existe, só não avançou devido ao preconceito e ao desconhecimento. Maconha pra mim é igual maracujá, velho. Saca? Você planta, você colhe, você pode usufruir de todos os benefícios que o maracujá te dá. Ou a camomila, sabe? Ou a lavanda. Então, assim, quando eu cheguei a esse entendimento de que a maconha, na verdade, era uma planta, velho, sabe? E que durante muitos e muitos milênios de anos, antes mesmo de Jesus existir, ela já era usada, sabe? Tanto em ritos religiosos, como de forma medicinal. Os indígenas que são nossos verdadeiros pais, né, digamos assim. Os indígenas que são os primeiros povos que habitou a terra já utilizavam. E a gente sabe também que a questão da proibição da maconha está atrelada ao uso dos indígenas, ao uso dos negros, ao uso dos mexicanos. O primeiro passo é deixar de ter preconceito. A pessoa tem preconceito, eu não vou usar porque é maconha. Usa quetiapina, usa Rivotril, usa tantas outras coisas e não tá tendo efeito.
Então, deixa de ter o preconceito, estuda sobre a cannabis e deixa de ter o preconceito não só sobre a planta, mas quem faz, deixar de ter preconceito com quem faz outros usos da planta. Isso é o primeiro passo até para demonstrar empatia e para demonstrar que tem senso humanitário. O que eu prego muito dentro do Mães de Cannabis é que as pessoas respeitem o uso do outro, a forma que o outro é e a sua dor. E eu acredito que nós que estamos fazendo esse trabalho agora, antiproibicionista, e nessa luta agora, daqui 20, 30 anos a gente vai sentir orgulho por ter começado e por não ter tido preconceito. E não é só o preconceito que tem que ser tirado, é o medo também de enfrentar o julgamento das pessoas. A gente precisa pressionar não só as autoridades, não só o governo, não só o legislativo, mas a sociedade. Porque a sociedade, ela compra o discurso, né? Então, quando a gente está ali marchando, a gente não está marchando para fumar. A gente está marchando para usar maconha. Porque quem quer usar maconha, quem quer fumar, fuma, usa. Mas é simplesmente para poder acabar com essa guerra mesmo contra os pretos, pobre, periférico. Entendeu? Acabar com essa guerra às drogas. A regulamentação é realmente o que falta. E agora é importante falar. Nós estamos lutando pela marcha da maconha, pela regulamentação da maconha e tudo. Mas a regulamentação ela tem que ser de todo tipo de substância, sabe? A mensagem que eu quero deixar para as pessoas é: se você ama maconha, continua amando, pô, não é nenhum problema amar maconha. Se você não ama, conheça primeiro, que a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? E tal, antes de ter qualquer julgamento e tudo mais. E tipo assim, questione, né, velho? Eu como um bom professor de filosofia, eu digo pra todo mundo, questione, velho. Questione suas próprias crenças, questione até seus próprios hobbies, questione suas próprias atitudes, né, frequentemente, até pra você saber o que você tá sendo, o que você tá vivendo, se você tá vivendo de forma genuína, de forma honesta e tudo mais. Assim, a gente não tá aqui pra falar fume maconha, não é isso. Mas a gente tá aqui pra falar vivam bem. E se viver bem, né, quer dizer que você precisa consumir ali um psicotrópico, um fitotrópico ali pra você parar de ter dor de cabeça, ou pra você parar de ter ansiedade. Então viva bem. Mas se você não precisar, tudo bem. Isso não é nenhum problema. O problema é a gente querer taxar de crime quem não é criminoso, né, velho? Wake up and don't I lose. Wake up and don't I lose. Wake up and don't I lose. For the rain is falling. Got to have Gaia now. Got to have Gaia now. Got to have Gaia now. For the rain is falling. Eu gostava de maconha principalmente por causa da música. Ela desencadeava uma liberdade auditiva. Eu costumo até brincar, dizer que tanto a bossa nova quanto o reggae, que tem aquela doçura, aquele jeito, né, aquela suavidade, etc., são gêneros que foram beneficiados pela maconha.